Imagina só, passar por um sofrimento terrível, clamar por respostas e, quando finalmente Deus fala, em vez de uma explicação, vem uma enxurrada de perguntas. É exatamente esse o cenário de Jó, capítulo 38. Hoje, a gente vai mergulhar na resposta de Deus a Jó, uma resposta que não busca explicar o sofrimento, mas sim revelar a sua soberania de um jeito impressionante, através das maravilhas da criação. E é assim que tudo começa. Direto de um redemoinho, a primeira fala de Deus não é um abraço, é um desafio. Essa pergunta dá o tom de tudo que vem a seguir. É aqui que o jogo vira, o foco sai do sofrimento de Jó e vai direto para a sabedoria e poder do Criador, que são de uma escala, bem, incompreensível para nós. O que a gente vê a seguir não é bem um discurso, é quase um interrogatório. Mas é um interrogatório retórico, feito para mudar a perspectiva. Em vez de responder o porquê de tanto sofrimento, Deus desafia Jó com o como da criação. E é nesse momento que a nossa limitação humana fica escancarada. E por onde Deus começa? Bom, ele nos leva de volta para o início de tudo. A primeira leva de perguntas é sobre os alicerces do mundo, um assunto que está totalmente fora do nosso alcance ou controle. A primeira pergunta já chega com um tudo, direta e impactante. Ela estabelece o tema central, o contraste gigantesco entre a nossa pequenez e o poder absoluto de Deus. O recado aqui é claro, a soberania divina não é uma ideia abstrata, é a força que literalmente construiu a realidade. A pergunta seguinte continua nessa mesma pegada, mas aqui tem uma ironia finíssima. A frase, com certeza você sabe, não é um elogio, é um desafio. Isso mostra não só o poder de Deus, mas o projeto por trás de tudo. A criação não foi um acidente, foi um ato de arquitetura pensada nos mínimos detalhes. E a cena fica ainda mais poética, mais grandiosa. Aqui, a criação ganha uma trilha sonora cósmica. Enquanto a pedra fundamental do mundo era posta, as estrelas cantavam. Ninguém estava lá para ver. Isso só reforça a ideia de uma ordem divina que existe muito antes e muito acima de qualquer um de nós. Agora, da terra firme, o foco vai para o caos dos oceanos. Essa frase é a autoridade em pessoa. É a voz do Criador falando com a natureza e impondo um limite. Uma demonstração de poder que deixa bem claro quem é que está no controle de tudo. E o que a gente tira disso é algo muito forte. Soberania não é só sobre criar, é também sobre ordenar, sobre impor limites. Quando Deus impõe um limite ao mar, ele mostra que seu controle sobre o caos do universo é constante e absoluto. Ok, saímos dos fundamentos da Terra e agora o interrogatório sobe, vai lá para os céus. A conversa agora explora as forças mais dinâmicas da natureza. A luz, o tempo, as tempestades. Aqui, o discurso traz um contraste fundamental. Deus pergunta a Jó se ele conhece o caminho para a casa da luz ou o lugar onde moram as trevas. É um jeito poético de perguntar de onde vem o dia e a noite. Um conhecimento que, claro, pertence só ao Criador. Essa pergunta aqui é sensacional, sério. A ideia é que o clima não é algo aleatório, sabe? A neve e o granizo são descritos como se estivessem guardados em depósitos, como armas num arsenal divino, prontas para um tempo de angústia. Isso mostra que até o clima serve a um propósito soberano. E a lista de perguntas sobre os céus não para por aí não. Deus pergunta sobre os estoques de neve, sobre a chuva que cai em desertos onde ninguém mora, sobre os caminhos que guiam os relâmpagos e até sobre o nascimento do gelo. Cada exemplo reforça a mesma verdade, um controle absoluto e detalhado sobre todos os elementos. E agora se preparem porque a escala aumenta e muito. A gente sai da atmosfera da Terra e olha para a imensidão do cosmos e suas leis que não mudam. É a soberania do Criador em um nível astronômico. Essa é uma das perguntas mais famosas, né? Usando constelações conhecidas como as Pleiades e o Órion, Deus fala sobre a ordem do universo. O recado para Jó é claro. Alguém pode, por acaso, mexer nesse grande mecanismo celestial? A resposta é um óbvio e retumbante não. Então, o que seriam essas leis dos céus? A ideia aqui é que não se trata só de astronomia. São os princípios fundamentais que governam o universo inteiro e como ele afeta a Terra. E a pergunta para Jó é: você conhece essas leis? Ou melhor, você consegue criar alguma delas? Ok, do gigantesco cosmos, a conversa volta para a Terra. Mas o foco agora é outro: o mundo selvagem, o instinto animal. É a soberania de Deus sendo mostrada na forma como ele sustenta cada vida que ele mesmo criou.
Essa pergunta aqui leva o raciocínio para outro lugar, a providência de Deus. Quem é que sustenta o predador no topo da cadeia alimentar? A resposta está implícita. O cuidado de Deus chega até os leões na selva. Um sistema que funciona numa escala que a gente nem consegue imaginar. E para reforçar essa ideia, vem o exemplo final do capítulo. Essa imagem do filhotinho de corvo, clamando por comida e sendo cuidado, mostra o quão profundo e detalhado é esse cuidado divino. É uma providência soberana que alcança até a criatura mais vulnerável. Então, qual é a moral da história com esses exemplos dos animais? O ponto não é falar de crueldade. A ideia é mostrar que existe todo um sistema complexo e funcional operando com regras e propósitos que a gente desconhece. E tudo isso, claro, sob a direção soberana de Deus. Bom, e chegando ao final a gente entende uma coisa muito importante. O propósito de todo esse discurso não era dar uma resposta pronta para Jó. O lance todo era virar a chave na cabeça dele, era fazer a pergunta dele parecer pequena diante da imensidão da sabedoria e da majestade do Criador. E a gente encerra com essa reflexão que, na verdade, amarra tudo. Todas aquelas perguntas sobre a natureza nos levam a uma única conclusão. Pensa bem, se o mundo que a gente vê, que a gente toca, já é cheio de mistérios, como é que daria para a gente sequer começar a entender os planos de quem criou tudo isso? É uma questão que convida a gente a ficar em silêncio e contemplar a distância infinita entre o nosso conhecimento e a sabedoria divina. Sabe aquela pergunta sobre o sofrimento injusto? E se a resposta para ela não fosse uma explicação lógica, mas um poema sobre animais selvagens? Pois é isso que a gente encontra no livro de Jó. Vamos dar uma olhada com uma perspectiva de estudo bíblico na surpreendente resposta de Deus a um homem que tinha perdido absolutamente tudo. Essa é a grande questão, né? Uma pergunta que atravessa a história da humanidade. Não é só a pergunta de Jó. É uma questão que, uma hora ou outra, todo mundo acaba se fazendo. A história dele é talvez o caso mais extremo e profundo desse dilema universal. Imagina só o cenário, é de devastação total. Jó, um homem que o texto descreve como íntegro, justo, perde tudo de uma forma avassaladora. Ele não aceita as explicações fáceis dos amigos e leva a sua angústia ao nível máximo. Ele exige uma resposta, uma explicação do próprio Criador. E quando Deus finalmente responde, a resposta é, bem, desconcertante. Não é um tratado sobre o bem e o mal, não é uma lista de motivos. É um poema que surge de um redemoinho falando sobre a natureza, sobre cabras montesas e jumentos selvagens. À primeira vista, parece que não tem nada a ver com a dor de Jó, mas é exatamente aí que está a chave de tudo. A primeira parte dessa resposta de Deus é como um convite para um tour. Um tour por um mundo que opera de um jeito totalmente fora das nossas regras e do nosso controle. É um convite para Jó e para a gente a olhar para muito além da nossa própria experiência. A conversa já começa com essa pergunta retórica, que é uma verdadeira provocação. Ela serve para desmontar a nossa visão de que tudo no mundo existe para nós. A pergunta nas entrelinhas é: será que o universo foi feito só para servir e ser controlado pelos seres humanos? Olha só como o texto descreve esse bicho. Ele é basicamente inútil para a nossa civilização, ele ri do barulho da cidade e não obedece a ninguém. A liberdade total dele no deserto mostra uma vida que tem valor por si só, sem precisar da nossa aprovação ou utilidade. É a primeira pista sobre a soberania divina. Existe valor fora do nosso sistema. Logo em seguida, o texto fala do boi selvagem. É um contraste gritante entre o nosso mundinho domesticado da agricultura e uma força que só Deus governa. A pergunta é direta para Jó. Ele conseguiria domar esse bicho para usar na sua fazenda? A resposta, claro, é não. E aqui está o primeiro grande insight. A soberania de Deus se mostra justamente naquilo que a gente não consegue controlar. Mas o argumento não para por aí. Ele vai mais fundo. Não se trata só de poder que não dá para domar, mas de uma sabedoria divina que funciona de um jeito que desafia a nossa lógica, o nosso jeito de pensar no que é eficiente ou certo. Aí entra em cena a avestruz. E ela é apresentada como uma criatura cheia de paradoxos. O jeito dela agir à primeira vista parece até ir contra a ideia de um criador inteligente e cuidadoso. O texto descreve a avestruz quase como uma mãe negligente. Do nosso ponto de vista, ela parece meio boba, deixando os ovos ali, vulneráveis, tratando os filhotes com uma certa frieza. Se a gente usar a nossa lógica de sobrevivência, o comportamento dela parece um erro de projeto. Só que aí vem a explicação surpreendente do texto. Essa aparente falha não foi um acidente. Foi um projeto divino. Foi Deus que, intencionalmente, a fez desse jeito. E é agora que vem a reviravolta. Essa mesma ave, que parecia tão sem noção, tem um dom espetacular.
Uma velocidade tão incrível que ela praticamente tira sarro do cavalo de guerra, que era o auge da tecnologia militar da época. Isso mostra que existe uma excelência divina que funciona fora da nossa caixinha. O próximo grande exemplo, o cavalo de guerra, é o símbolo máximo de um espírito de uma vitalidade que vem unicamente de Deus. A ideia é que ele inspire na gente um tipo de admiração profunda, um respeito reverente. De novo, a pergunta é pessoal e direta para Jó. E aí, Jó? Foi você que deu essa força magnífica para o cavalo? Foi você que criou essa beleza toda? A resposta, claro, é o silêncio de quem entende a sua pequenez. A descrição que vem a seguir é uau, é muito poderosa. O cavalo não é só forte, ele é a própria coragem. O texto diz que ele zomba do medo, um contraste direto com a angústia e o medo que Jó conhecia tão bem. Agora, o foco é na energia dele que não dá para controlar. Um impulso cru, instintivo para a batalha. Ele não se contém, ele anseia por aquilo. Não é a calma de um animal de fazenda, é a fúria de uma força da natureza. E para terminar, essa conexão quase primal que ele tem com o poder da guerra. Ele é muito mais que uma ferramenta dos humanos, ele participa daquilo, é quase como se fosse o espírito da própria batalha. Certo, jumento selvagem, avestruz, cavalo de guerra. Mas e o sofrimento de Jó? Qual é a conexão? A análise bíblica nos mostra que esse tour pela criação não foi um jeito de fugir da pergunta. Na verdade, era a própria resposta. Se a gente juntar as peças, o que esses exemplos mostram é que a soberania de Deus não é como a de um rei humano que organiza tudo para o nosso conforto. Pelo contrário, é a soberania sobre um universo imenso, selvagem e muitas vezes ilógico para nós, onde cada criatura tem o seu próprio lugar e propósito. E essa é a ideia central. Jó não recebeu um porquê. Não veio uma planilha explicando os motivos da sua dor. Em vez disso, ele recebeu uma visão que mudou completamente a perspectiva dele, uma visão da grandeza de Deus e da escala real do universo. A resposta não estava nas palavras, mas na revelação de um Deus cujo controle vai muito além da nossa compreensão. E essa lição antiga ecoa com muita força até hoje. Em um mundo tão complexo, com forças que a gente não entende nem controla, a pergunta continua no ar. A jornada de Jó nos deixa pensando que, talvez a verdadeira sabedoria não comece com todas as respostas na mão, mas com a humildade de admitir que nós não somos o centro de tudo.